Senhoras e senhores, nosso boa tarde a todos. Neste momento, reiniciaremos os trabalhos da jornada de estudos sobre a nova CLT. Lembramos a todos da necessidade de assinar as listas de frequência e que também a Escola Judicial estará disponibilizando, através do e-mail de cada um dos senhores e senhoras, os PowerPoints, os trabalhos, os materiais disponibilizados por nossos palestrantes. Para ministrar a palestra A Duração do Trabalho na Nova CLT, temos a honra de convidar o advogado trabalhista Leone Pereira da Silva Júnior, advogado e consultor jurídico trabalhista do escritório PMR Advogados. Doutor Leone é professor, autor e palestrante, doutor e mestre em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pós-doutorando pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, a quem passamos a palavra neste momento. Seja bem-vindo, doutor. Olá, boa tarde a todos, boa tarde. Para mim realmente é uma honra muito grande estar aqui na Escola Judicial do TRT da 18ª Região, aqui de Goiás. Embora eu seja advogado, eu tenho um carinho muito grande pela magistratura do trabalho, né? Há mais de 10 anos eu ministro aula em preparatórios para concursos da magistratura, Ministério do Trabalho, analista técnico. Então, realmente é uma instituição que, além da militância prática, eu tenho também um carinho especial também por essa parte da preparação para concursos públicos. Então, quando eu recebi o convite, prontamente aceitei, e eu espero que eu possa contribuir de alguma forma para que a gente tente entender, vamos dizer assim, essa complexa reforma trabalhista, né? Estávamos conversando, antes de entrarmos aqui, e cada vez que eu palestro sobre o tema, e eu escrevo e tudo mais, em vez de eu ter mais soluções, eu acabo tendo mais dúvidas, porque a gente não consegue mensurar exatamente como tudo isso vai impactar na prática. Então, é lógico que é a prática, né, e depois com os anos e a jurisprudência e a formação toda dos estudos mais sólidos que a gente vai procurar entender e realmente dimensionar tudo isso que está acontecendo. Mas é lógico, isso não exime a nossa obrigação de procurar entender a reforma, que ela foi aprovada da forma que foi, né? Eu acho que o grande erro da reforma, e já entrando no tema, foi justamente a falta de diálogo, né? Eu participei agora recente, foi mês passado, a gente fez um congresso lá na Academia Brasileira de Direito e Trabalho, e o ministro Alexandre Souza Agra Belmonte falou algo que eu concordo muito com ele. Ele falou que talvez se o governo tivesse aproximado um pouquinho mais, ou utilizado um meio de campo, no sentido de tentar falar um pouco com a magistratura, Ministério Público, OAB, etc., um pouquinho mais de jogo de cintura, talvez a reforma teria sido aprovada sem todo esse alarde, sem todo esse ruído que acabou acontecendo. Mas ela conseguiu realmente ser imposta top-down, de cima para baixo, e acabar desagradando todo mundo. É lógico que veja bem, eu vou tentar trazer algum aspecto positivo se existir da reforma, né? Vou procurar trazer os dois tipos de aspectos, porque eu enxergo, embora sejam aspectos minoritários, mas ainda assim não dá para falar que a reforma não tenha nada que não seja aproveitado. Então é algo que eu discordo. Eu acho que a nossa missão é de tentar procurar compreender, analisar de forma complexa e procurar fazer todo tipo de raciocínio possível. Eu acho que quando a gente começa a ler com atenção a reforma, por incrível que pareça, a gente encontra, assim, acha, a meu ver, data máxima vênia, alguns aspectos positivos. Tá? Eu procurei montar um PowerPoint, eu trouxe a CLT, a gente acabou escrevendo, fazendo um trabalho aqui da CLT, comentada, né, da reforma, impactando também outros artigos e tudo mais. Fizemos durante a tramitação. Então, madrugadas, finais de semana, nos dedicamos aqui, né, espero que vocês gostem, que isso contribua de alguma forma também para a reflexão sobre o assunto. Então, farei o sorteio. Lógico, quem ficar até o final da palestra. Quem for embora antes, prescrição, decadência, preclusão e perempção, a gente acaba aplicando tudo ao mesmo tempo, né? Mas eu vou acabar sorteando também. Eu montei o PowerPoint aqui, porque eu acho que não dá para ficar só falando, eu acho que é interessante a gente procurar compreender, eu fiz algumas reflexões também sobre o assunto. Como a palestra realmente foi passado de aproximadamente quase 2 horas,
Então, bastante coisa para falar, então eu espero que a gente consiga falar sobre todo esse tempo. Tá? Bom, o currículo foi falado. Eu eu trabalho muito com redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, site, e-mail, Periscope. Hoje eu uso muito a questão do Instagram, se alguém quer acompanhar o trabalho que eu faço, eu uso muito aí as redes sociais. Muito bem. Veja bem, já há isso, estudando os estudiosos sobre o assunto, muita cisânia sobre a nomenclatura, né? Se o epíteto que a gente está usando ele é correto ou se ele não é correto. Se realmente o nome reforma, ele acaba sendo o nome tecnicamente correto, né? E na verdade, muitos usam que seria uma modernização da legislação trabalhista, e isso estaria dentro de um tema macroscópico, que seria aquela diferença entre flexibilização, desregulamentação, e um estudo europeu que foi feito em alguns países da flexissegurança, né, que seria aliar formas flexíveis de contratação, mas uma grande política de seguro-desemprego e reinserção do trabalhador no mercado de trabalho, como a Dinamarca assim o fez, por exemplo, né? Então a gente tem muita discussão sobre o nome e a nomenclatura. E a gente sabe que o tema flexibilização, ele não é novo. A própria Constituição Federal de 88, que o ano que vem completa 30 anos, ela já prevê, em alguns incisos, ainda que de forma excepcional, possibilidades de flexibilização. E eu procurei trazer e fazer aqui uma análise crítica da Constituição, e a gente acaba verificando isso em 3 incisos do artigo 7º da Constituição. Então, por exemplo, a gente conhece os incisos, né? Todo mundo aqui é da área trabalhista. Então, o inciso 6 traz o princípio da irredutibilidade salarial, salvo a negociação coletiva. Aí o inciso 13 é um pouco diferente, e é onde é justamente o tema da minha palestra. Ele fala da duração do trabalho normal, não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, sendo facultada a compensação de horário, a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. E aí a palavra acordo está solta, e a palavra coletiva está do lado de convenção. Então, em tese, é possível um acordo individual que dê aso à compensação de horário ou à redução da jornada. Que é diferente se você fizer um estudo, um cotejo, com o inciso 6. O inciso 6 exige a negociação coletiva, de outra sorte, o 13 basta um acordo, porque a palavra coletiva está do lado de convenção e a palavra acordo está solta, o que levaria a essa interpretação, que ela vem plasmada na súmula 85 do TST. Então, a gente tem também essa visão. E o inciso 14 fala dos turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Também traz a ideia de convenção ou acordo coletivo. Mas, pelo menos, nós temos o quê? Nós temos algumas dicas, vamos dizer assim, constitucionais, do que seria uma flexibilização conforme a Constituição. E a gente teria, em tese, uma interveniência sindical, e isso tem previsão também na Constituição, no artigo 7º, 26 e 8º, 6. E aí uma visão um pouco mais doutrinária, que eu não poderia ter a flexibilização de per si, em si considerada. Eu fiz meu doutorado lá na PUC, meu orientador foi o ministro aposentado pelo Paulo Teixeira Manos. E ele falava muito isso e escreveu muito sobre isso. Quer dizer, eu não posso ter a flexibilização, ela por si só. Ela teria que trazer, de certa forma, uma contraprestação ao trabalhador. E a reforma trabalhista ela não esqueceu isso. Quando a gente estuda os artigos do princípio do negociado sobre o legislado, os artigos 611A e 611B, a gente verifica que não haveria obrigatoriedade em tese de qualquer tipo de contraprestação ao trabalhador. Logicamente, eles pensaram nisso, a questão vai chegar no STF e vão ver como que o Pretório Excelso ele vai interpretar, se eventualmente algum dispositivo vai ser declarado inconstitucional ou não. Até porque semana passada o Rodrigo Janot entrou com a ação de inconstitucionalidade, já questionando alguns pontos da reforma de ofensa ao artigo 5º, inciso 35, do princípio do amplo acesso ao Poder Judiciário. Então a gente já, nós começamos aí com a análise de potenciais ações diretas em controle concentrado reservado de constitucionalidade, né? Muito bem, eu trouxe algumas visões. Esse estudo eu fiz lá em Portugal, estou fazendo um estudo comparado da reforma Brasil e Portugal. Lá eles, lógico, eles estão um pouco mais avançados nesse sentido. Eu estou procurando fazer um cotejo. E é lógico que se a questão chegar no STF, a gente vai ter que analisar, eles vão ter que analisar essa visão da teoria do diálogo das fontes, que foi trazida para o Brasil pela Cláudia Lima Marx, no sentido de você interpretar tudo isso conforme o direito constitucional e os direitos fundamentais. O Supremo vai dar a palavra sobre isso. O que me preocupa, data máxima vinha só, é o seguinte: dos 11 ministros do STF, 2 só são trabalhistas. E a gente sabe quais são. O Marco Aurélio, que foi o primeiro que veio da área trabalhista, e a Rosa Weber. Então eu não sei até que ponto, e com o maior respeito do mundo, algum dispositivo da reforma vai ser declarado inconstitucional. Eu não sei se isso vai acontecer ou se não vai acontecer
Esse é o meu ponto de vista da Thomas Favenia. Eu estou muito mais numa inclinação de não ser declarado do que ser declarado. Eu acho que a reforma, pessoal, da Thomas Favenia, ela passou. E agora a gente vai ter que trabalhar com a reforma em vigor, sem prejuízo da potencial medida provisória do governo agora que vai reformar a reforma. Só que diante também desse momento político, a gente não sabe se vem a medida provisória que seria a reforma da reforma. E nós temos várias visões aqui envolvendo direitos fundamentais. Todos eles eu estou passando um pouco mais rápido, porque é toda uma visão constitucional sobre o assunto. Esses princípios e valores lá da própria Constituição. Muito bem. Se nós entrarmos aqui no trâmite legislativo, e é aqui que é um ponto que está sendo muito criticado, inicialmente, não sei se todo mundo chegou a acompanhar de perto isso, até porque eu estava escrevendo, desde o ano passado eu venho acompanhando bem de perto. Um projeto inicial, ele começou com 7 artigos apenas. Inicialmente, apenas 7 artigos da CLT seriam alterados. Deixa eu ver se esse aqui tem. Não, 7 artigos. E no final de 7 artigos, eles pularam para 117 artigos. Então, vejam, eles só aumentaram 110 artigos. Coisa nada muito relevante, nada muito substancial, de 7 pular para 117. Como que foi a tramitação? Basicamente, na Câmara, recebeu essa numeração 6787/2016, no Senado, recebeu a numeração 38, e no final ficou a Lei 13.467, 13 de julho de 2017, publicada Diário Oficial da União, dia 14 de julho de 2017. Então, está aí a reforma trabalhista, como todos sabem, com vacatio legis de 120 dias. E aí já havia uma dúvida de qual seria o dia exato que a reforma trabalhista ela vai efetivamente entrar em vigor. E a gente tem que lembrar de um estudo que a gente fez no primeiro ano da graduação em Direito. Como é que você conta vacatio legis? E aonde você conta isso, a vacatio? Lembra que a gente estudou isso? É o artigo 8º, parágrafo 1º, da Lei Complementar 95 de 98. Eu coloquei a regra aqui no PowerPoint. Qual é a regra que está lá? Que a contagem do prazo para a entrada em vigor das leis que estabeleçam um período de vacância far-se-á com a inclusão da data de publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral. Então, partindo da premissa que a gente tem meses que também possuem 31 dias fazendo a contagem, o último dia seria o dia 10 de novembro. Portanto, como a lei fala que inclui o último dia entrando em vigor no dia subsequente, portanto, vai entrar em vigor no dia 11 de novembro de 2017. Essa é a contagem correta da vacatio, que cai num sábado. Então, efetivamente, a reforma trabalhista ela vai entrar em vigor na segunda-feira, na prática mesmo. A gente vai ter aquele último final de semana do desespero para fazer aquele último estudo da reforma trabalhista no caso, mas dia 11 cai num sábado. Então, vai ser o presente de Natal trabalhista que a gente vai ter agora, é a reforma trabalhista. Muito bem. Bom, entrando no meu tema, duração do trabalho em intervalos, eu procurei colocar de uma forma didática, colocando alterações temáticas. E aí, eu vou trazer o estudo de todo mundo que eu já conversei e de demandas curiosas até que eu estou tendo no escritório. E aí, lógico, na visão do advogado, em tese, é diferente a visão da magistratura. Porque a advocacia trabalha com o que o cliente quer, à luz do ordenamento jurídico vigente. Eu vou explicando o que os empresários estão curiosos e como eles estão pensando em aplicar isso na prática, que é interessante a conversa que você tem com eles. Então vejam, eu procurei aqui colocar na ordem da lei, porque eu acho que a gente procura entender o raciocínio da reforma. E o artigo 4º, parágrafo 2º, ele foi alterado num sentido de mudança do tempo à disposição do empregador. Se você ler o artigo 4º, caput da CLT, lá nós temos o conceito de serviço efetivo. E o artigo 4º, caput, ele vaticina que serviço efetivo é o tempo à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens. Se a gente pega a doutrina tradicional, exemplo, instituições de trabalho do Arnaldo Sequindi, você descobre muita informação interessante lá do que eles pensaram na elaboração da CLT. Vocês lembram que a comissão era formada por 5 juristas, os trabalhos foram capitaneados pelo Arnaldo Sequindi, que com 24 anos de idade ele foi convidado para coordenar esses trabalhos. E eram 5 juristas, 3 contratualistas e 2 institucionalistas, aquela discussão da natureza jurídica do contrato, das teorias contratualistas e teorias anticontratualistas ou acontratualistas. Então eles procuraram definir o conceito de serviço efetivo como tempo à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens. Então, não necessariamente o tempo executando ordens
que é o tempo que seria computado para fins de pagamento de contraprestação. Mas basta estar à disposição do empregador. E é lógico que eles alteraram isso. Então, como é que ficou agora a nova redação? Não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos previsto no parágrafo 1º do artigo 58. E aí o que importa é aqui, ó. Quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal, no caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, adentrar ou permanecer nas dependências da empresa, e aí já há uma discussão se esse rol é um rol taxativo ou um rol meramente exemplificativo. A dúvida é, esse rol traduz, ele é algo, números clausos? Essa é a discussão. Há quem defenda que é um rol taxativo e há quem defenda que é um rol meramente exemplificativo. E você tem uma listagem lá. Para quem já leu, você tem 8 incisos. E eu coloquei na ordem aqui. Práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, alimentação, atividades de relacionamento social, higiene pessoal, troca de roupa, uniforme, quando não houver obrigatoriedade de troca na empresa. Muito bem. Pensando na prática, eu não lembro agora qual revista que eu li. Salvo engano, foi a revista Exame, mas eu lembro da pesquisa. Fizeram um estudo comparando o trabalhador brasileiro com o trabalhador norte-americano e europeu no que concerne a sua eficiência no trabalho. Então, das 8 horas diárias de trabalho, quanto em média o trabalhador brasileiro verdadeiramente trabalha? Trabalha mesmo. A nossa média é de 5 horas e meia. 2 horas e meia são para cafezinho, redes sociais, em todas as classificações doutrinárias e jurisprudenciais, Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, etc. Ligar para a mãe, e-mail, etc. Quando a gente lê uma matéria dessa, em que a gente trabalha em tese, veja, não estamos generalizando, mas 5 horas e meia de 8 é muito pouco. Então, qual foi a ideia dos empresários? Veja, eu não estou defendendo nada. Eu estou procurando tentar trazer para vocês o que eles estão falando. Os empresários estão falando assim, eu só vou pagar para o trabalhador agora o que efetivamente eles trabalharem. Porque se salário vem do latim salarium, que significa sal, que era a moeda de troca contra a prestação, portanto, eu, enquanto empresário, eu só vou pagar aquilo que verdadeiramente o trabalhador trabalhar. Então, veja, é lógico que isso vai trazer muita discussão. Mas vamos tentar só trazer uma outra reflexão. Vamos pensar na prática. Existem trabalhadores que quando eles saem do ambiente de trabalho, entre aspas, eles também ficam enrolando no entorno lá e depois eles entram com a ação, cobrando esse período como tempo à disposição do empregador. Não podemos generalizar, mas só para reflexão, é justo também o empresário pagar por esse período? Ponto de interrogação. Um período, veja, terminou o horário dele. Ele está lá, está em rede social, está falando. Outra, eu vou falar muito pessoal de São Paulo porque é a minha realidade lá. Eu dou aula praticamente todas as noites. E assim, é muito comum um aluno da noite, ele chegar esbaforido lá, porque ele trabalhou o dia inteiro, ele fica muitas vezes aguardando, e às vezes, e aí a polêmica que eu acho esse último inciso, porque é a questão da troca do uniforme, mas muitas vezes ele fica aguardando no meio de trabalho para dar o horário para ir direto para a faculdade, por exemplo, para estudar. Porque você imagina, pessoal, se você volta para casa, você voltou para casa, entendeu? Você entrou em casa, parece que colam dementadores assim em cima de você e você não vai mais para a faculdade. Então, a ideia é, você está na rua, né? E aqui em Goiânia deve ser assim também, em São Paulo, por exemplo, a gente fica o dia inteiro na rua, pessoal. Eu saio de casa, por exemplo, 6 e pouquinho da manhã, eu chego em casa 11h30, 11h40 da noite, todos os dias. Então, assim, a gente fica manhã, tarde e noite, o dia inteiro na rua. Você sai de manhãzinha e volta à noite. A sensação que dá, a gente que dó, parece que a gente está dormindo num hotel durante a semana, né? Porque a gente conhece a nossa casa verdadeiramente no final de semana. Você fala, ó, que legal, minha televisão, meu sofá, que você conhece só no sábado, no domingo, a sua casa, verdadeiramente. É muito comum isso acontecer. Então, você tem esse período. Esse período pela CLT não vai ser mais considerado tempo à disposição do empregador. O que o empresário que eu atendi ele falou para mim? Eu queria compartilhar com vocês. Ele falou, é possível aplicar esse raciocínio no curso da jornada? Eu falei, deixa eu ver se eu entendi.
Você está me dizendo que você está querendo computar o tempo verdadeiro de trabalho do trabalhador? Ele falou, se eu tentar colocar um sistema de timesheet, vai pensando, a hora que o trabalhador vai no banheiro, para de cronometrar. Aí volta, cronometra. Entrou no Instagram, para de cronometrar. Soltou o celular, volta a cronometrar. Eu acho que não vai pegar essa tese. Mas vejam o que passou pela cabeça dele. Quer dizer, a ideia de ele verdadeiramente pagar o que o trabalhador verdadeiramente trabalhar. Então, já existem empresas que pensam, eu acho que não, porque o sistema é claro, que seria no sentido quando terminar a jornada. Mas a gente sabe que no direito, nada é 100% claro. Nós temos teses que serão construídas, e é lógico que essa demanda vai desaguar no Poder Judiciário. E aí, lógico, a magistratura que vai dar a correta aplicação da lei ao caso concreto, com recursos e a formação da jurisprudência. Num primeiro momento, eu confesso que eu achei, entre aspas, viagem a tese. Mas depois você começa a parar para pensar, pelo menos eu consigo vislumbrar, ser viável, ventilar isso no Poder Judiciário. Agora é lógico, qual vai ser a correta interpretação? A interpretação ela vai ser em hermenêutico exegese, mais gramatical ou literal, ou ela vai ser sistemático teleológica? Essa é uma dúvida que a gente tem no sentido de raciocínio do quarto para o segundo. Tá? Eu fui buscar, pessoal, a inspiração disso. Foi a súmula 96 do TST, que ela traz um raciocínio próximo da permanência do tripulante a bordo do navio no período de repouso, além da jornada, não importa, presunção de que esteja à disposição do empregador ou em regime de prorrogação de horário, circunstâncias que devem resultar provadas, dada a natureza do serviço. Quer dizer, esse período em tese, de acordo com essa súmula, ele não seria computado ou considerado à disposição do empregador. Então, foi uma súmula que inspirou o parágrafo 2º do artigo 4º da reforma trabalhista. Então, não dá para falar que também não é uma visão do seu trabalho. É lógico que eles generalizaram. Isso é específico ao tripulante a bordo de navio. Mas ainda assim é um período que não será computado. Tá? Bom, não teria como eu não passar sobre isso. Né? Isso envolve diretamente a magistratura. Né? Não sei se alguém aqui chegou a acompanhar a votação da reforma na Câmara dos Deputados. Alguém ficou aqui até as 3 e pouco da manhã? Eu fiquei. E eu lembro, o que me chamou muito a atenção, deputados, sem citar nomes, vociferando na Câmara, porque na Câmara dos Deputados, lembrou muito o impeachment da Dilma. Não sei se todo mundo chegou a assistir. Eles levantaram, foram lá, agradeceram o periquito, o papagaio, o cachorro, etc., para falar da reforma trabalhista. Mas o que me chamou mais a atenção não era o periquito, o papagaio. O que me chamou a atenção foi o quanto eles vociferaram contra a Justiça do Trabalho na edição de súmulas OJs. Teve um especial, não vou falar o nome, ele falou assim, chega do TST ficar editando súmulas OJs. A função legislativa de agroconstrução é do Congresso Nacional. Nós que temos a função típica de legislar. Chegar até citar Montesquieu das leis. Sistema de checks and balances. Então, a função típica de legislar seria do Congresso Nacional. Então, isso aqui foi um recado, lógico, aproveitaram e incluíram os TRTs. Mas um recado do TST. Foi uma clara limitação ao ativismo judicial do TST, que em tese, de acordo com o Congresso, é excessivo. Então, a primeira parte eu não me preocupo. Né? Súmulas e enunciados do TST e dos CRTs não poderão restringir direitos legalmente previstos, ok. Mas veja a segunda parte. Nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Então, o que lá em São Paulo, eu faço parte de 2 comissões lá da OAB, tá? Direito material e direito sindical. O que a gente está discutindo na OAB? E a gente vai desaguar isso na magistratura. Será que agora a advocacia trabalhista, ela vai começar a se preocupar com a manutenção da vigência ou não de súmulas OJs? Deixa eu tentar ser mais claro. Vamos pegar a súmula 443 do TST, que fala do portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. O que fala a súmula? Que presume-se discriminatória dispensa, inválido ato, sendo cabível a reintegração. Essa súmula
vai continuar vigendo a partir da reforma trabalhista? Ela não está tratando de um assunto que não está regulamentado em lei? Não sei se eu estou sendo claro na explicação. Então a questão é, quem que vinha atualizando a legislação trabalhista diante da evolução da sociedade trabalhista, que ela é muito dinâmica? Veja, a área trabalhista ela tem muita eletricidade social, quer dizer, ela é muito dinâmica. Então, em tese, se eu tenho uma súmula que cria uma obrigação que não está prevista em lei, ela caiu. E aí, o que eu questiono? O Congresso Nacional, ele vai continuar interessado na área trabalhista depois, como ele está agora? Porque não sei se vocês sabem, está vindo Código Penal novo, Código de Processo Penal e outros códigos. Quer dizer, a nossa área, ela vai deixar de ser a bola da vez o ano que vem para frente. E a gente sabe quantos anos o Congresso Nacional ele fica inerte. Então, particularmente, eu sou favorável sim ao TST fazer isso. E os regionais também. Quer dizer, alguém tem que fazer o trabalho de modernizar. Se não é o Congresso, é a jurisprudência consolidada. Mas percebem a redação? A primeira parte, ok, mas olha a segunda. Então, eu não posso mais ter nenhuma súmula que trata de um assunto que não está previsto em lei. Então, em tese, qualquer súmula ou qualquer OJ, ela necessariamente tem que vislumbrar uma interpretação direta da lei e não indireta. Você não pode inferir interpretação. Eu espero que não seja esse entendimento. Que o TST continue, os regionais também, com edição de súmulas OJs. Tanto que a reforma, ela fez o que também? Ela acabou, no âmbito aqui do regional, do IUJ. O incidente de uniformização de jurisprudência, ele caiu. A reforma derrubou. Então, o tribunal não vai poder mais uniformizar internamente. Tanto que eles mexeram no recurso de vista, ele ficou muito mais sofisticado e tentaram regulamentar a transcendência. Então, foi um ponto que eles fizeram também em processo na reforma. Então, isso é algo que me preocupa. Só que a reforma também trouxe o princípio do negociado sobre legislado. É óbvio que o artigo 8º não ia esquecer esse ponto. E eu separei isso na palestra, porque o negociado sobre legislado, ele também trata de duração do trabalho. E o que fala para o terceiro? Que a justiça do trabalho, ela não vai poder adentrar nos aspectos de fundo do negociado sobre legislado. O poder judiciário trabalhista, ele vai ficar distrito, vai ficar limitado à análise dos aspectos do artigo 104 do Código Civil, que traz os elementos de validade do ato jurídico na visão do ponto de Miranda, da escada pontiana. Então, só vai poder analisar os elementos de validade, mas não poder entrar nos aspectos de fundo. E a lei criou um princípio, que é o princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. É mais ou menos o raciocínio da arbitragem, vamos dizer assim. Quer dizer, aquilo que foi decidido fora, o aspecto de fundo não pode ser ventilado no âmbito da justiça do trabalho. Você entende que a reforma está muito bem costurada no sentido de retirar a apreciação de temas da própria justiça do trabalho, né? Veja, você pode discordar da reforma, mas não dá para falar que ela não foi pensada. Ela foi cirurgicamente costurada, né? Você consegue entender que teve todo um raciocínio por trás da reforma, né? Muito bem. Horas em itinere. Bom, eu vou tentar salvar o tema, tá? Porque eu quis vir se ventilando muito. Que não temos mais o Instituto Jurídico das Horas em itinere. Por quê? A nova redação do 58, parágrafo 2º, falou o seguinte, que do tempo, entre aspas, da nossa casa até o local de trabalho, e lá fala inclusive caminhando ou não, tem até caminhando na lei, até a efetiva ocupação do posto de trabalho não será computado. Caminhando por qualquer outro meio de transporte não será computado por não ser tempo à disposição do empregador. O que lá em São Paulo, tem uma colega, professora amiga, tem um carinho muito grande para ela, a gente chama de Flavinha, Flávia Cristina. Ela é procuradora federal do INSS. Sabe o que o INSS em São Paulo começou a pensar? Se eu não tenho mais horas em itinere no âmbito trabalhista, então eu não tenho mais acidente de trabalho em itinere. O INSS gostou dessa tese também. Eles se emocionaram com a tese. A gente não sabe se vai proceder ou se não vai. Mas o que ela veio me falar? Não é pacífico na interno, mas ela pensou o seguinte, se é um instituto que de certa forma foi derivado da área trabalhista, se eu não tenho mais a causa, eu não tenho efeito. Eu derrubo a causa, eu derrubo o efeito.
Você entende que isso também pode trazer reflexos previdenciários? Também pode. Veja, não fui nem eu que falei. Foi ela que é procuradora do INSS. Eu falei, nossa, não, mas não é possível. Falou, é bem possível. Porque a gente vai tentar desenvolver uma tese, e veja, quem que ela vai defender? O INSS. É a preocupação dela, é defender o INSS. E quanto menos pagar benefício, melhor será. Então é uma tese que vai ser ventilada lá também. Espero que não, de coração. Bom, vamos tentar salvar horas itinerary. Obviamente que o foco aqui era a súmula 90 do TST, que é a grande súmula de horas itinerary. Só que veja, nenhuma reforma ela é perfeita. Como é que dizem, entre aspas, aquela frase, que o diabo ensina... Aqui tem uma frase assim, ensina a roubar, não ensina a esconder. Não é mais ou menos assim? Então vem agora na minha cabeça, também não sei porque eu estou falando isso. Mas a verdade, eles não reformaram o artigo 294 da CLT, que foi mantido, e as horas itinerary, de certa forma, elas foram derivadas no artigo 294, que fala do tempo despendido pelo empregado da boca da mina até o local de trabalho e vice-versa, será computado para efeito de pagamento do salário. Já há uma linha de entendimento, e eu estou nessa linha, que haveria uma diferença entre regra geral e regra especial. Aonde eu quero chegar? Que o que a reforma fez, ela acabou com as horas itinerary como regra geral, mas nada impede a manutenção das horas itinerary como regra especial. E a gente, em hermenêutica, faz uma interpretação sistemática, teleológica e analógica do artigo 294 da CLT, que trata da questão da boca da mina. Então eu tento, de certa forma, salvar as horas itinerary. Porque eu sou contra, particularmente, acabar com o Instituto. Isso é o meu ponto de vista da Tomás Pavênia. Estou com um caso de escritório, e o meu cliente é um engenheiro, ele foi contratado em São Paulo para prestar serviço de engenharia em Angola. E como que era o trabalho dele? Vinha uma equipe de desbravamento. Fazia todo o desbravamento da mata e depois chegavam os engenheiros para trabalhar. Muito bem. No começo da obra, estava lá. Mas no final, ele chegava a demorar 2 horas e meia, adentrando na mata para trabalhar. E mais, quando chovia e tinha algum problema, ele chegava a demorar 4 horas. Te pergunto, esse tempo não vai ser mais computado? Não é à disposição do empregador isso? Eu não tenho mais nenhum tipo de raciocínio de horas itinerary? Então, eu acho que o nosso esforço é tentar manter ao máximo o Instituto. Como é o desafio? Agora, entende que para a advocacia empresarial ficou mais fácil, né? Porque é só alegar a letra da lei. Está na lei que não é mais computada. Mas eu estou tentando trazer um raciocínio que a gente vem desenvolvendo no sentido de manter. Quando eu li isso e conversando, gostei bastante. Eu acho que faz sentido e eu quis trazer. A ideia do curso é que a gente tentar aprofundar e não ficar só na letra da lei. Muito bem. Também eu trouxe algumas saídas intermediárias. Nós temos aqui, isso veio na minha cabeça, o tempo de espera dos motoristas carreteiros, quando parados por autoridades alfandegárias. Nós temos aquela jornada 30%, que é o artigo 235C, parágrafo 9º. E nós temos uma saída da questão do sobreaviso, da prontidão, que é um pouco mais conhecida, que inicialmente era aplicável aos ferroviários e depois hoje é aplicável a outras categorias. Então, nós temos sim ferramentas jurídicas, ainda que a gente não consiga pagar 100%, mas tentar pagar parcialmente o deslocamento. E particularmente da Tomás Família, eu sou contra a eliminação das horas itinerary. Porque veja, pessoal, e não sei se a culpa é minha de ouvir de São Paulo. Lá eu sei bem o que é o tempo de deslocamento ida e volta. Quando a gente, acho que muitos já foram aqui, a gente fica em média, pessoal, de 2 a 3 horas por dia no trânsito. É uma média básica nossa. Então, assim, dia que eu chego rápido no trabalho, eu demoro, hoje, por exemplo, até o aeroporto, eu saí de casa às 5 e pouquinho da manhã, 6. Eu demorei 50 e poucos minutos. Eu falei, pô, hoje veio rápido. Hoje foi rápido. Entendeu o raciocínio? Então, assim, era o aeroporto de Congonhas, que em tese é o mais perto. A 23 de maio ela já está parada às 6 da manhã. 6 e pouquinho ela já está parada. Já. Mas 6 da manhã, pronto, já está trânsito. Já. Então não tem. Para não pegar trânsito, tem que sair 4 e pouco, 5, aí você não pega trânsito. Não tem mais muito o que fazer. E você não tem mais pico, né? Porque você tinha antes 6, 7, 8, depois você tem saída da faculdade, ou seja, qual que é o nosso horário de pico? É o tempo inteiro. É o pico completo, né, que nós temos. Então a gente sabe o que é ficar nesse deslocamento. Né? Fora a questão de zona rural, né? Ainda tem isso.
trabalho em regime de tempo parcial. Bom, esse é um trabalho que ele, entre aspas, né, ele pegou e não pegou. Né? Muitas empresas contratavam dessa forma, mas outras não, porque nós tínhamos uma limitação de até 25 horas semanais. E eles trouxeram, se todo mundo já leu com atenção, 3 formas de trabalho em regime de tempo parcial. Uma primeira, que seria com duração não excedente de 30, sem a possibilidade de hora extra. Aí a lei fala, ou que não exceda 26 horas, com a possibilidade de até mais 6 horas extras. Então, você tem 2 opções, ou 30, sem hora extra, ou 26 com até mais 6. Só que quando você lê os parágrafos, você também pode contratar por período inferior a 26. Os parágrafos autorizam, só que aí autoriza também mais até 6 horas extras. Então hoje nós temos 3 espécies de trabalho de parcial. 30 sem hora extra, 26 até 6 horas extras, ou inferior a 26 com até 6 horas extras. Então, uma crítica que se tem é, se é um trabalho em regime de tempo parcial que autoriza a prestação de horas extras, isso não seria inconstitucional? É uma discussão que se tem. Porque lembra que tinha um dispositivo que vedava a realização de hora extra por esse trabalho. Óbvio que a reforma revogou esse dispositivo. Vou colocar lá no final quais foram os artigos da CLT que foram revogados expressamente. Esse foi um. Então hoje, o trabalho em tempo parcial permite prestação de horas extras. E mais, eles alteraram a questão de férias. Por exemplo, esse trabalho agora vai permitir o abono pecuniário ao seletista de férias, o que não permitia a venda de 1/3. E aquela tabela de férias, eu lembro quanto eu dei isso nas minhas aulas. A diferença das 2 tabelas, né? A regra geral e a tabela do regime em tempo parcial. Como que decorava isso para concurso? Não precisa mais decorar. Porque a segunda tabela ela caiu, ela foi revogada. E eles igualaram o artigo 130 para as duas formas. Eu não vou ter mais o 130A. Ele foi revogado expressamente. Tá? Muito bem. E aí eles trouxeram isso aqui. Olha uma discussão que já está sendo travada. As horas suplementares da jornada de trabalho normal poderão ser compensadas diretamente até a semana imediatamente posterior à sua execução. Então veja, trabalho em tempo parcial, fez hora extra, pode compensar até a semana seguinte. Só que qual foi a falha da lei? Vírgula. Devendo ser feita sua quitação na folha de pagamento do mês subsequente, caso não sejam compensadas. Pergunto, mês subsequente de quando prestou, ou da, assim, de quando fez a hora extra, ou da compensação? Já tem 2 correntes de interpretação disso aqui. Há quem defenda que o pagamento, tem que ser, devendo ser feita a sua quitação na folha de pagamento do mês subsequente. É o mês subsequente do primeiro termo aqui, até a semana imediatamente de execução, ou do mês subsequente de quando ele prestou hora extra. Porque assim, quando prestou hora extra, tem a semana subsequente e tem depois o pagamento. Então, há quem defenda que daria para extrair uma interpretação que a quitação poderia ser postergada, porque ela seria do mês subsequente ao da, veja, não da execução, da semana seguinte da execução. Não sei se estou sendo clara. Eu prestei hora extra, eu executei, compensou e depois eu tenho pagamento. Esse mês subsequente é do primeiro termo ou do segundo termo? Você tem essas 2 interpretações já. Então, qual a ideia? Veja, pessoal, já vem prevalecendo o entendimento já. Vem prevalecendo o entendimento que seria da prestação. Então, seria lógico, até o 5º dia útil do mês subsequente, a regra geral do 459. E não eu poder postergar para um outro mês, o que seria o pagamento no mês subsequente ao posterior da execução e não da execução. Quem traz essa discussão, por exemplo, é a obra do professor Romero. Ele traz isso, essas 2 posições já de discussão envolvendo isso. Como o tema já está polêmico em vacatio legis. Né? Muito bem. Aí, como eu falei, é facultado converter o terço, o abono pecuniário, e a tabela de férias agora acaba sendo a regra do 130 e não mais o 130A.
Muito bem. Aí trouxe um pouquinho de história, né? A ideia, isso veio da crise mexicana de 98, e o principal objetivo desse tempo parcial é pagar um salário mínimo, um piso normativo de salário em bases menores, proporcionais ao tempo da jornada contratada. O 58º, ele foi revogado, porque ele proibia a realização de horas extras, e aí a visão que eu trouxe para vocês é esse o resumo. Esse novo conceito que o tempo parcial trouxe, o resumo aqui, podendo chegar a 32 horas semanais, 26 regulares, mais 6 suplementares. Então, qual a ideia, né? Alguns juristas falam isso. Se eu tenho uma empresa que tem um pátio fabril um pouco ocioso, eu não preciso contratar mais 8 horas diárias e 44 semanais. Eu posso usar, entre aspas, a jornada do bancário, que é especial, como regra geral. Porque a base é essa. Se eu pego 30 horas semanais, qual talvez a jornada mais famosa que tem? É a do bancário. Então, essa jornada especial, ela acaba sendo o quê? Regra geral. E não preciso aplicar mais para uma categoria especial, não. Eu posso contratar agora. Eu sou autorizado, pasmem, a contratar até 32 horas semanais. Os empresários gostaram bastante disso. Porque eles falam que com essa crise, eles não têm demanda para 8 horas diárias e 44 semanais. Então, eles queriam uma contratação intermediária que pudesse pagar um piso proporcional, um salário proporcional. Porque eles têm direito ao salário mínimo hora. E o resto ele foi mantido. Então, na visão, vejam, talvez aqui, o que eu estou falando está desagradando, mas na visão empresarial, eles gostaram dessa parte aqui. Era o que eles queriam. Que isso é proporcional à demanda que eles estão tendo na fábrica, na empresa. Que aqui está em crise, eu posso falar em São Paulo. Não sei se vocês chegaram ali. Só na cidade, mais de 4.400 empresas fecharam as portas. Mais de 4.400 empresas. Então, a gente tem, assim, tem uma situação lá que, agora que a gente está começando a ver um pouco de reação. Mas é muito triste, porque assim, tem família, o pai mandado embora, a mãe, o filho, a família inteira perdeu o emprego. Né? E agora com a reforma, então, para o ano que vem agora, como eles deixaram a extinção do contrato, né? Agora igualaram individual, coletiva, em massa, sem passar por nada, quer dizer, ficou muito mais fácil, inclusive, mandar embora. Bom, compensação de jornada. Esse é um ponto que me preocupa, pensando não em microempresas ou empresas de pequeno porte, mas pensando em grandes empresas e multinacionais. Então, nós temos esse novo 59, parágrafo 5º, que traz o banco de horas podendo ser pactuado por acordo individual escrito. Essa é uma novidade. Então, a gente vai ter agora uma classificação de banco de horas. Então, nós temos o banco de horas, que todos nós conhecemos, que é a compensação anual, que é o que está no 59, parágrafo 2º e 3º, ok. E agora vai ter o banco de horas semestral. Só que o banco de horas semestral, basta o acordo individual escrito. Não há necessidade de instrumento de negociação coletiva, convenção coletiva ou acordo coletivo. E por que me preocupa isso? Vocês já imaginaram o poder de barganha do trabalhador com esse banco de horas semestral? O RH vai chamar o trabalhador. Deixa eu tentar demonstrar como é que vai ser a barganha, né? Ó, tá aqui o seu banco de hora semestral. Por favor, assine. E mais para cá vai ter um outro papel, que é o aviso prévio. Ele vai olhar e falar, acho que é bom eu, né, assinar aqui, colocar o dedo, tirar foto. Que poder de barganha que a gente tem, pessoal, com grande empresa, multinacional. É um contrato de adesão. Né? A gente sabe que a empresa vai impor isso top-down, e é lógico que esse banco de horas semestral, pelo que eu conversei lá, assim, vai ganhar muito corpo na prática. Porque eles estão tirando o que eles queriam, a interveniência do sindicato. Então, a súmula 85, item 5, ela só vai ter vigência para o banco de horas anual, mas não para o banco de horas semestral. Só que não para aí, pessoal. Eles criaram uma outra forma, que é uma compensação de jornada por acordo individual tácito, desde que seja no mesmo mês. Então, olha como é que ficou. Eu tenho o banco de horas anual, passa pelo sindicato. O banco de horas semestral, basta o acordo individual escrito. E eu tenho uma compensação por acordo tácito, se compensar no mesmo mês. Como é que se prova o tácito na justiça? Pessoal, é uma dúvida. Como é que eu, advogado, vou provar o tácito?
eu vou entrar na mente do trabalhador. Tudo bem, testemunha, mas ainda é tácito, né? Não tem um ajuste expresso, porque o expresso é verbal, o escrito. Como é que eu provo o tácito? Como que fica o ônus da prova? Veja, distribuição estática ou dinâmica pouco importa, mas como que fica a prova de um ajuste tácito? Então, existe uma crítica que deveria pelo menos exigir a forma escrita. Mas é lógico que a ideia foi flexibilizar as compensações. A compensação mensal, banco de horas semestral e o banco de horas anual, eles mantiveram como eles acabaram na manutenção. Então, existe essa nova possibilidade dessa compensação tácita. A gente não pode confundir o banco de horas com a compensação. Compensação é gênero e o banco de horas é espécie, né? Então, aqui é a compensação até um mês que pode ser feita de forma tácita. Testemunha, com certeza, vai ser a grande prova. Então, a testemunha vai ganhar ainda mais corpo num processo desse. Só que a gente sabe, na prática, e eu posso falar lá do que eu tenho, é muito comum reclamante chegar no escritório e não ter um documento. Eles chegam lá, não tem nada, e a linguagem, com todo o respeito que eles falam assim, olha, doutor, fica tranquilo, já conversei, é tudo parceiro, parceria. Eles falam assim, parceria, é tudo parceria. Eu falo, é parceria mesmo? Parceria. Tá bom. A gente marca 1 hora antes no fórum. Ele chega faltando 5 minutos, sem nenhuma testemunha. Então, é um problema que a gente também enfrenta na prática. Como eu ouvi agora um recente, era uma audiência que era única, então havia a dúvida de ter instrução, não tinha um documento, a gente pediu hora extra e desrespeito a intervalos. A prova testemunhal quase não é importante, né, nessas duas teses, né? Ele não veio com nenhuma testemunha, aí ele soltou a seguinte pérola, né? Fica sossegado, doutor. Essa palavra, sossegado. Eu falei, por que sossegado? É só a gente não entrar, juro por Deus, arquiva o processo, a gente entra com uma nova ação. É nesse momento, eu sou kardecista, que o plano espiritual está olhando para você. Sabe aquela ideia de amar o próximo como a si mesmo e etc? Sabe, você, né? A hora que eu desencarnar, você vai ter um pessoal batendo palmas. Fala, eu lembro daquele dia que você não esgoelou o cara, não voou em cima dele, etc. Porque eles acham que a gente está se divertindo também, né? Que é um Netflix jurídico também, né? Que etc. Para ele, entre Netflix e no fórum, não tem muita, né? Então, eu estou falando dessa forma porque muito se fala que a reforma ela está obstando o amplo acesso ao Poder Judiciário, mas que tem, pessoal, um outro lado, que é uma indústria de reclamação trabalhista. Em São Paulo, você vai na Praça da Sé, você vê placa assim, ouro, cabeleireiro, advogado trabalhista. Tá no mesmo folder, vamos dizer assim, tá no mesmo cartaz. No entorno do fórum, e é verdade, quem já foi lá sabe. Sabe qual a circulação em volta do Fórum Trabalhista, nosso Rui Barbosa, que tem 90 varas de trabalho? É uma circulação de 10 a 15 mil pessoas por dia, de 10 a 15 mil pessoas em torno do fórum. Tem cidade que não tem isso. Então, assim, você tem realmente, e você tem o reclamante profissional. Vocês já se depararam com isso? Eu já atendi reclamante que chegou no escritório com 5, 6 carteiras em 1 ano de trabalho. Então, eles têm uma assinatura e uma baixa, tira uma outra carteira, faz igual, tira uma outra para quê? Segundo eles, para não manchar a carteira, para não sujar a carteira. Então, não pode generalizar, mas que também tem uma indústria de reclamação trabalhista e que tem um reclamante profissional, ele existe e ele é bem atuante, né? Bom, tem o objetivo aqui do banco de horas, que ele veio em 98, e aí essa é uma crítica que eu fiz questão de pontuar. O banco de horas de um só indivíduo, ele desafia a lógica e não cumpre o seu papel de oscilações de demanda, que foi justamente a origem do banco de horas, né, de eu trabalhar com oscilações de demanda, e eles criaram a figura do banco de horas de um só indivíduo. Mas a ideia inicial era o banco de horas, uma visão um pouco mais coletiva, no sentido dessa questão dessa sazonalidade. Então vejam que eles alteraram, né, a própria origem, a própria explicação, a natureza jurídica do banco de horas, quando criaram esse banco de horas semestral no caso, né? Crítica contundente. Não sei se, acho que todo mundo conhece essa tese, mas é uma tese que a gente discute muito na academia. Como que paga a hora extra? A hora extra é a hora normal com adicional de no mínimo 50%. Então, se eu tenho um pagamento de 1,5, por que o legislador mantém a compensação à razão de 1 e não à razão de 1,5?
sei se eu estou sendo claro. Se eu trabalho, eu faço hora extra, que o banco de horas nada mais é do que isso. A gente tem que diferenciar a hora extra do pagamento da hora extra. Então, o que é o banco de horas? O que é a compensação? Eu faço hora extra sem receber o adicional para compensar em outro dia. Então, a razão é de 1,5. Então, você entende que a compensação poderia ser de 1,5 também? Sendo razoável proporcional? Não, eles mantiveram 1,5 para 1. E como a doutrina fala, até a criança sabe que matematicamente isso não empata. Então, eles mantiveram a razão de 1,5 para 1. Então, é uma crítica que continua sendo feita. Quer dizer, se eu trabalho e tenho pagamento com 1,5, a compensação deveria ser a razão também de 1,5, mas eles mantiveram a razão de 1. Muito bem. Jornada 12 por 36. Também alteraram bastante nisso. E, curiosamente, nas minhas pesquisas, houve influência também, curiosamente, ainda que indireta, na nova lei dos empregados domésticos, a 150 de 2015, que tem uma previsão específica lá. Então, a gente tinha a súmula 444 do ST, que exigia e falava claramente que a jornada 12 por 36 ela era excepcional e não regra, e dependia de lei ou instrumento de negociação coletiva, que é o que fala a súmula 444. A reforma, lógico, que foi alterar esse ponto. Então, o que a reforma permitiu? Faculdade às partes, e ela permitiu a jornada 12 por 36 por acordo individual escrito. Não há mais a necessidade nem de lei autorizando, não precisa mais, porque virou regra geral, e também não precisa mais passar pelo sindicato. Basta um acordo individual escrito. E aí a gente sabe, pessoal, que a jornada 12 por 36, ela tem vantagens e desvantagens. Em algumas funções, ela até é necessária. Pessoal que trabalha com saúde, São Paulo é muito forte o ramo de hotelaria, prestação de serviço, a gente tem essa 12 por 36. Então, muita gente fala assim, 12 por 36 não haveria tanto prejuízo assim, porque nos dias atuais é muito comum a gente trabalhar 12, 12, 12, 12, 12, e não 12 por 36. Né? Mas é lógico que o que fala a súmula 444? Ela fala que o domingo, em tese, não teria nenhum reflexo, mas o feriado sendo pago em dobro. Então, quando eles alinhavaram o 59A, eles falam assim, eles pegaram a súmula 444 e eles alteraram de forma cirúrgica. Como? Autorizando o acordo individual escrito, observados ou indenizados intervalos para repouso e alimentação, remuneração pactuada pelo horário, abrange descanso semanal remunerado e descanso em feriados, e serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno. Eles incluíram tudo no meio. Entenderam como é que ficou? O que eles violaram aqui? Hora de almoço, por um intervalo, não precisa necessariamente conceder. Está pago, já está incluso. Trabalhou em feriado, está tudo certo, é como se fosse domingo. Não tem mais pagamento em dobro. E toda a proteção do trabalho noturno, que é o adicional noturno, e especialmente a hora ficta ou reduzida, ela é desconsiderada. Por isso que eu entendo que essa parte ela é inconstitucional. Porque o artigo 7º, inciso 9, não fala que a remuneração do trabalho noturno é superior ao do diurno? Então o Supremo teria condições de derrubar? Com certeza teria condições. Agora a gente vai aguardar o Supremo se posicionar em relação a isso. Mas eu entendo que a gente tem uma patente inconstitucionalidade com esse raciocínio aqui. Né? Lógico, eles pensaram num cálculo simplesmente matemático. Eu tenho 12, pouco importa sendo dia, sendo noite, sendo sábado, sendo domingo, feriado. Quer dizer, tudo já está embutido. Almoço, noturno e etc. E eu acho que também não está certo. Eu acho que a súmula, isso é o meu ponto de vista, ela tinha um raciocínio muito proporcional. Ela falava que era excepcional, lei ou negociação coletiva autorizando, e o trabalho em feriado sendo pago em dobro, mas em domingo não. Eles realmente alteraram veementemente a súmula 444.